comigo! É um prazer enorme poder compartilhar experiências e agregar valor para a carreira de vocês, mas principalmente para a vida pessoal de vocês. Afinal de contas, a nossa vida pessoal, ela reflete quem somos e como agimos no ambiente de trabalho. Guardem essa frase. A maneira como vivemos, seja como maridos, como esposas, como pais, como amigos, como vizinhos, é diretamente influenciada pela forma como nos comportamos no ambiente de trabalho. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou o David Mota, tenho 35 anos, sou casado com a mulher mais linda desse mundo, sou pai de uma linda princesa, tenho uma empresa de publicidade, a minha empresa já atendeu mais de 90 profissões diferentes espalhadas pelo Brasil todo, fazemos venda tanto aqui para o Brasil quanto para outros países, mas antes de ser empresário, eu investi 13 anos da minha vida como colaborador, como funcionário em duas das maiores empresas do nosso país, uma no ramo têxtil e outra no ramo de segurança privada, onde eu tive a oportunidade, a chance de desenvolver habilidades e a oportunidade de exercer posição de liderança. E através dessa palestra eu venho mostrar para vocês que se vocês querem conquistar oportunidade de crescimento na empresa, através de possíveis aumentos de salário, receber maior autonomia e confiança para liderar projetos e tomar decisões de forma mais independente, promoções, enfim, basta vocês estarem atentos um pouquinho mais com detalhes imperceptíveis, escondidos nas funções que vocês já realizam no dia a dia. Eu sei que vocês querem ser vistos e reconhecidos como melhores profissionais. E eu sei disso porque é exatamente o que eu sempre busquei e busco até hoje, ser o protagonista da minha vida. E graças a Deus eu tive a oportunidade de viver dias gloriosos, alcançar os meus objetivos profissionais. Alcancei posição de destaque, me tornei referência, conquistei o respeito dos meus superiores, recebi promoções e o mais importante, eu usei do ambiente de trabalho para construir e desenvolver um ser humano melhor. E é exatamente o que vocês vão aprender a partir de agora, como se tornarem profissionais mais valorizados e como esse up na carreira de vocês vai impactar em vocês serem maridos e esposas melhores, pais melhores, filhos melhores, pessoas mais agradáveis. Vocês descobrirão um caminho simples para a realização pessoal de vocês. Vamos lá! Imagina você apertar um botão na cabeça e se tornar uma pessoa mais inteligente, mais produtiva, mais preparada. É exatamente isso que vocês vão aprender hoje. Vocês vão aprender que existe uma função no cérebro de vocês que depois de ativada, automaticamente, inevitavelmente, vocês se tornarão super profissionais. É praticamente um plus, é um superpoder que a gente tem acesso. Essa função gera em nós a capacidade de encontrar soluções para problemas que fazem parte do nosso dia a dia. Problemas que aparentemente não existem, mas que se forem identificados e corrigidos, resultam em melhorias consideráveis. E para vocês entenderem melhor como isso funciona, para que vocês entendam que apertar essa função e ativar ela é mais simples do que parece, vou contar um pouquinho da minha história. Em 2008, aos 18 anos, eu fui contratado por uma empresa do ramo têxtil chamada Companhia Industrial Cataguases. Setor têxtil, para quem não sabe, é o setor que fabrica tecido, ou seja, nós produzimos pano. Nessa época a empresa possuía em torno de 1.500 funcionários, distribuídos em 3 turnos. A empresa funcionava 24 horas por dia, 7 dias por semana e era a empresa número 1 da América Latina. E dentre tantos setores como gerência, tinturaria, engomadeira, setor da preparação, enfim, dentre tantos setores havia o setor da tecelagem, que era onde as máquinas produziam os tecidos. A tecelagem ela era maior do que um campo de futebol e possuía mais de 100 máquinas. A minha função dentro dessa empresa era não deixar faltar carretel de linha em nenhuma dessas máquinas. Só que havia um pequeno detalhe. Nenhuma máquina podia parar nem por um minuto sequer. Uma máquina parada, ela gerava um prejuízo enorme. O problema é que, embora a Companhia Industrial Cataguases fosse uma empresa com mais de 1.500 funcionários, distribuídos em 3 turnos, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, apesar de ser a empresa número 1 da América Latina, ela não tinha um processo bem definido para a execução da minha função. E a empresa não via isso como um problema. Na verdade, ninguém percebia que havia uma forma mais eficiente de executar a função. A Companhia Industrial Cataguases, ela já existia desde 1936 e funcionava normalmente a todo vapor, imaginando que o processo realizado no dia a dia já era suficientemente bom. Como eu era novato, eu estava aprendendo o que precisava ser feito. Num certo dia, eu perguntei o porquê que nós fazíamos o processo do jeito que estava sendo realizado. O meu colega de trabalho, ele simplesmente respondeu: nós aprendemos assim, então apenas continue fazendo assim. Não me sentindo satisfeito com a resposta, eu perguntei de novo: mas por que nós fazemos assim? Depois que eu fiz a pergunta, naquele instante, o meu supervisor, o nosso supervisor, parou o que estava fazendo, olhou para mim, apontou na minha direção e disse: esse aí é diferente, esse menino é bom. Foi nesse momento que, sem saber, eu já estava me envolvendo e me comprometendo em fazer a empresa evoluir numa área que nem ela sabia que precisava.
Eu confesso que no momento eu não entendi o porquê o supervisor havia me avaliado daquela forma e no decorrer dos dias eu continuei aprendendo o serviço, enquanto, sem saber, uma função existente no meu cérebro havia sido ativada. O recurso que eu tinha para executar parte da minha função e garantir que não faltasse nenhum carretel de linha em nenhuma das máquinas, das mais de 100 máquinas, era uma prancheta, uma caneta e uma simples folha de papel em branco. Essas eram as ferramentas que eu tinha para registrar a quantidade de carretéis que precisavam ser levados para cada máquina específica, nas cores exatas que cada uma precisava. E era praticamente um caos, era um trabalho desgastante, e nem sempre nós lembrávamos corretamente quais as máquinas que precisavam dos carretéis, conforme nós havíamos anotado. Porém, no decorrer de alguns dias, eu observei que cada máquina possuía um número e que cada carretel de linha era consumido numa velocidade diferente. Baseado nessas informações, eu criei um método e assim, ao invés de fazer anotações sem cálculo prévio e depois fazer distribuições de forma praticamente aleatória, eu comecei a fazer anotações mais assertivas e precisas conforme a necessidade real de cada uma das mais de 100 máquinas. E passei exatamente a saber quais máquinas tinham prioridade em receber os carretéis e quais máquinas poderiam esperar. Resultado, eu parei de executar minha função com correria, sob pressão, desgaste psicológico. E se antes 8 horas era pouco para conseguir manter todas as máquinas funcionando sem nenhuma delas parar, agora apenas 4 horas eram suficientes para eu concluir todas as distribuições. Através desse método, eu ajudei os meus colegas de trabalho que exerciam a mesma função que eu. A empresa passou a me tratar com mais respeito e levar em consideração a minha opinião sobre possíveis melhorias. Enfim, e o mais importante, eu comecei a reconhecer que eu tinha valor. Eu passei a me ver de forma diferente. E esse sentimento ele é perigoso, pois faz você querer testar o seu potencial, testar o quanto você realmente é produtivo, criativo e inteligente. Você começa a gostar de desafios e vai em busca sempre do seu máximo. Em 2012, como eu havia feito um curso de vigilante, eu fui contratado por uma empresa de segurança privada e uma das minhas funções como vigilante era ir até a sala de armas e liberar as armas e os coletes para os vigilantes que iriam assumir os carros fortes para realizar suas funções externas. Ou seja, eu liberava os equipamentos de proteção individual para os meus colegas saírem e começarem a distribuir e coletar dinheiro pelas cidades da região. O problema é que todos os carros fortes estavam agendados para sair da empresa praticamente no mesmo horário. Então, consequentemente, todos os vigilantes que iriam estar dentro dos carros fortes também chegavam no mesmo horário. E isso causava um tumulto na hora de fazer a distribuição das armas e dos coletes, pois formava uma fila de homens gritando na cabeça da gente para a gente acelerar as entregas. Detalhe, a empresa não reconhecia que a situação era um tumulto. Era tido como se fosse algo normal, não causava atraso na saída dos carros. Na percepção da empresa não havia atraso, pois era como se fosse uma consequência natural do processo utilizado. Ou seja, na percepção da empresa, os carros estavam saindo nos horários certos. Agora, lembram que eu havia ativado uma função no meu cérebro, uma função que gera em nós a capacidade de encontrar soluções para problemas que fazem parte do nosso dia a dia, problemas que, se forem identificados e corrigidos, resultam em uma melhoria considerável? Pois bem, foi na sala de armas, por causa da fila que se formava, que a função ativada no meu cérebro começou a fazer efeito. Eu identifiquei que havia como agilizar a entrega dos materiais de trabalho, possibilitando que os vigilantes assumissem os carros fortes mais rápido para iniciar a distribuição e coleta de dinheiro pelas cidades da região também mais rápido. Eu fazia o seguinte, enquanto eu estava na sala de armas, eu ficava na janela olhando quais eram os primeiros funcionários que entravam na empresa e quais eram os primeiros a vestir o uniforme e ir para a fila. Então, quando eles iam na direção da sala de armas para formar a fila, antes de formarem a fila, conforme algum se aproximava, eu já dizia, seu material está disponível. Eles olhavam, pegavam o material e já se movimentavam para assumir os carros fortes e compor as respectivas equipes. Resumindo, não havia mais formação de fila, pois eu não esperava eles gritarem e nem esperava eles chegarem tão perto da sala de armas para depois fazer a entrega do material. Eu já ficava posicionado na janela e conforme eu via a movimentação, eu já me adiantava e deixava tudo à disposição. E conforme eles entenderam que chegando lá o material de trabalho já estaria disponível, em alguns dias pararam os gritos e simplesmente acabou a fila. Consequentemente, os carros fortes iniciavam o roteiro mais rápido e, consequentemente, os nossos clientes também eram atendidos mais rápido. A empresa, percebendo que eu tinha uma certa habilidade em resolver problemas e simplificar processos, me concedeu várias oportunidades de crescimento e eu assumi posição de liderança. E apenas observando o ambiente, eu ajudei a organizar setores da empresa, ajudei a melhorar processos que eram utilizados no dia a dia e durante os anos que eu tive a oportunidade de colaborar com essa empresa, eu fui considerado um dos melhores. A minha palavra tinha peso, a minha consideração sobre determinados assuntos
tinha peso. E isso foi conquistado ano após ano, sendo um funcionário que exercia com excelência as funções que eram a mim atribuídas. Mas tudo começou porque eu ativei uma função no meu cérebro e essa função abriu caminho para que eu tivesse uma carreira mais sólida e facilitou o meu crescimento, me permitindo ser um funcionário, um colaborador, um profissional acima da média. Talvez vocês estejam aí pensando, o David veio aqui para ficar se gabando, para falar que é o cara, que é o bambambam. Não, muito pelo contrário. Eu era um funcionário comum, um colaborador comum como qualquer outro. Eu já perdi horas, cheguei atrasado, já passei mal e precisei apresentar atestado médico, já fiquei afastado pelo INSS. Eu tinha uma vida comum, afinal de contas, ninguém é super-homem. A questão é que alguns de vocês pensam que para se destacar e se tornar o melhor, precisa ter dom ou alguma habilidade especial. Mas a pergunta que eu faço para vocês é: que dom foi necessário para poder observar o ambiente e ver que as máquinas que fabricavam os panos eram identificados com número? Que dom foi necessário para poder olhar para as máquinas enquanto elas estavam produzindo os panos e ver que os carretéis de linha não eram consumidos na mesma velocidade? Que dom foi necessário para poder ficar na janela da sala de armas olhando os funcionários chegarem só para saber quais eram os primeiros a pedir seus materiais de trabalho? Respondo para vocês mesmos. Precisa ter algum dom para fazer essas coisas? É claro que não, basta vocês ativarem no cérebro de vocês a função que eu ativei no meu. E para ativar essa função é muito simples, vocês só precisam ter um interesse genuíno no trabalho que vocês realizam. Eu sei que nesse momento vocês devem estar pensando, mas eu já sou interessado no meu trabalho, afinal de contas eu venho todos os dias, eu sou pontual, eu sigo todas as normas, eu dou o meu melhor. Pois bem, percebam que eu disse interesse genuíno e não apenas interesse. E existe uma enorme diferença. A maioria de nós cumpre as nossas responsabilidades profissionais movidos pelo interesse de receber o salário e ter dinheiro para poder pagar contas, comprar coisas, viajar, e não tem nada errado com isso. Essas motivações até nos mantêm comprometidos e sendo bons profissionais, mas isso é definido apenas como interesse. Mas quando você começa a se preocupar em como a sua função pode ser melhor executada, como o serviço ou produto que você vende é realmente recebido pelos clientes, quando você se depara com um desafio ou algum enigma que precisa ser resolvido e você quer ser parte da solução, isso é definido como interesse genuíno. A partir do momento que você se interessa genuinamente por achar uma solução para algum problema, ainda que nenhuma ideia surja no momento na sua mente, automaticamente ocorre no seu cérebro um fenômeno chamado ignição cognitiva. Sabe aquela vez que vocês estavam preocupados em como resolver alguma situação e quando nem estavam mais lembrando do problema, do nada tiveram uma ideia brilhante enquanto até estavam tomando banho ou quando estavam caminhando? Saibam que nesse momento ocorreu exatamente esse fenômeno, onde a sua mente continuou a trabalhar do problema de forma inconsciente, onde muitas vezes a solução apareceu inesperadamente como um insight ou como uma luz no fim do túnel. Para ativar no seu cérebro a função da ignição cognitiva, basta vocês terem um pouquinho mais de interesse em participar dos processos de melhorias da empresa e a mágica vai acontecer sozinha. O cérebro de vocês, ele vai se encarregar de encontrar os meios necessários para resolver o problema. Ele vai trazer melhorias que vai colocar vocês em posição de destaque. E depois que você desperta e desbloqueia o seu potencial, você passa a não aceitar menos de si em nada que você faça na vida, porque você passa a conhecer o seu valor. Guardem essa frase. No dia que vocês enxergarem como vocês realmente são, o dia que vocês reconhecerem o seu real valor, além de vocês se tornarem super profissionais, nunca mais vocês vão aceitar qualquer coisa na vida de vocês. Vocês começarão a se respeitar mais. Não vão se relacionar com qualquer pessoa, não vão dar ouvidos para qualquer assunto, não vão emprestar a boca de vocês para qualquer vocabulário, vão ser um cônjuge melhor, pais melhores, mães melhores, filhos melhores, cidadãos melhores. Tudo, absolutamente tudo muda depois que você descobre que você tem um valor único. Eu usei o ambiente de trabalho para me desenvolver como profissional, mas também para me transformar em um homem melhor. E eu levei essa evolução para a minha vida pessoal. Portanto, façam o mesmo. Usem o ambiente de trabalho para se desenvolver como pessoa e transbordem essa postura para a vida pessoal de vocês. Nunca se esqueçam. Se no ambiente de trabalho vocês têm uma atitude mediana, significa que na vida pessoal de vocês, vocês são medianos. Pois a forma como nós tratamos uma coisa reflete em como nós tratamos todas as demais coisas. Eu fico por aqui, agradeço demais por essa oportunidade e desejo que a partir de hoje vocês encontrem no ambiente de trabalho o terreno perfeito para obterem a realização pessoal que vocês tanto desejam. E agora vocês sabem que para alcançar esse objetivo, basta se envolverem de forma genuína com as suas responsabilidades.